Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje eu vim aqui para fazer um convite para você participar do meu grupo no Telegram. Então, para quem não sabe o que é o Telegram, é basicamente um aplicativo igual ao WhatsApp, porém ele me permite colocar mais pessoas dentro de um único grupo. E dentro desse grupo eu compartilho dicas de inglês, eu compartilho trechos dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Então se você tem interesse em receber dicas de inglês diariamente no seu celular, para você participar desse grupo, basta você me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá no Instagram você vai me mandar uma mensagem e eu vou te enviar o link para você participar do meu grupo. Lembrando que tudo isso é gratuito, não tem nada pago nisso, ok? Então se você quer fazer parte do meu grupo de estudos, vai lá no Instagram, assim que esse vídeo acabar, me segue e me manda uma mensagem para eu poder te enviar o link para você participar dele. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Ó, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nos comentários. Vai lá, clica no link, me segue e me manda uma mensagem, beleza? Thank you very much. Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E hoje nós vamos analisar aqui um trecho do discurso feito pelo grande Steve Jobs no dia em que o primeiro iPhone foi lançado ao mercado. Então, vem comigo. Bom, pra quem não sabe, o primeiro iPhone foi lançado no dia 9 de janeiro de 2007. E o Steve Jobs fez aquela apresentação sensacional. Inclusive, pra quem nunca assistiu essas palestras que o Steve Jobs dava, você consegue assisti-las aqui no YouTube com legendas em inglês, português. E hoje aqui nós vamos analisar um pequeno trecho desse discurso que ele fez quando ele lançou o primeiro iPhone. Então, para nós começarmos, nós vamos primeiro assistir esse trecho que eu separei do discurso com legendas em inglês. Vamos lá. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not
3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is, a giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Agora nós vamos analisar detalhe por detalhe desse trecho do discurso que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Este é literalmente o começo do discurso, tá? O que vocês assistiram aqui agora são os primeiros minutos do discurso. E ele começa dizendo: This is a day, que significa este é um dia. E aí depois ele diz assim, ó. I've been looking forward. Significa, ó, vamos entender aqui primeiramente, ó. Esse I've é uma contração de I have. Quando ele diz I have been, significa eu tenho estado, ao pé da letra, né? Looking forward é o que a gente utiliza para dizer quando a pessoa está ansiosa por algo. Então, tecnicamente, seria eu tenho estado ansioso, né? Como que a gente pode adaptar isso no português? Este é um dia que eu estive ansioso, né? Ou que eu estive esperando, nós poderemos até adaptar para esperando, que eu estive esperando. Ó, é interessante que tem looking forward to. O to também faz parte do ansioso, tá? Quando você quer falar que você está ansioso por algo, você fala I am looking forward to. Só que não é simplesmente I am, aqui, eu estou. Ele disse eu tenho estado. E aí é interessante que ele diz depois for two, que significa por dois. E aí na linha de baixo, and a half years, que significa e. Half, para quem não sabe, metade, meio. Nesse caso, 2 anos e meio. Então, se eu quero falar 2 anos e meio em inglês, 2.5 years. Então, vamos colocar aqui 2 anos e meio. Basicamente, é isso, gente. Então, o que esse começo quer dizer? Este é um dia que eu estive ansioso por 2 anos e meio. O que ele está dizendo? Que aquele era um dia na qual ele estava esperando, ele estava na expectativa, ele estava ansioso por 2 anos e meio. Então, já que nós compreendemos o que significa, agora vamos praticar a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui basicamente é o seguinte. Primeiro eu coloco a frase em inglês, citada pelo Steve Jobs. Aqui embaixo, no meio, eu coloco a transcrição fonética, onde cada símbolo desse aqui que você está vendo representa o som de alguma palavra citada aqui em cima. E aqui embaixo eu coloco a transcrição aportuguesada. O que é a transcrição aportuguesada? Eu coloco em português como que a gente lê essa frase em inglês. Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês pratiquem comigo para que a gente possa extrair o máximo disso, não só em questão de significado, mas também de vocês aprenderem a pronunciar corretamente. Vamos lá. This is a day I've been looking forward to for 2.5
years. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Quando ele diz every once in a while, significa o que nós dizemos aqui no português, de vez em quando. Então, every once in a while, de vez em quando. Não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra, tá, gente? Senão seria todo, uma vez, em, enquanto. Por isso é importante entender o sentido da expressão e não a tradução literal. Certo? Vamos lá, então. A revolutionary product significa um produto revolucionário comes along. O que quer dizer esse phrasal verb? É o phrasal verb surgir, aparecer, no sentido de, tipo assim, de vez em quando um produto revolucionário aparece, surge. Vamos colocar aqui surge. Eu até poderia colocar o surge no começo da frase, tá? Para ficar melhor. Surge um produto revolucionário. Vamos colocar aqui no começo, então, só pra gente fazer uma adaptação legal. De vez em quando surge um produto revolucionário. E aí, depois ele diz assim, ó. Ele dá uma pausa ali, né? E ele diz, that changes everything. Então, that significa isso. Changes, muda. Everything, tudo. Isso muda tudo. Bom, vamos lá, gente. Aqui tem dois sentidos para a gente entender essa frase final. Pelo fato dela estar sendo dita com esse tempo entre uma frase e outra, a gente entende que pode significar isso muda tudo, se referindo ao produto revolucionário que surge de vez em quando. Isso muda tudo. Se eu quiser, eu até poderia traduzir para que muda tudo. Porque faz parte de uma mesma sentença, embora ele falou com um certo tempo ali, um certo delay entre uma frase e outra. Então, por exemplo, a revolutionary product comes along that changes everything. Surge um produto revolucionário que muda tudo. Então, basicamente é isso. De vez em quando, surge um produto revolucionário que muda tudo. Mas lembrando que aqui no final a gente poderia adaptar para e isso muda tudo. Tanto faz, ok? O que importa é que de vez em quando surge um produto revolucionário que muda tudo. Quanto à pronúncia, every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Bom, vamos lá. Quando ele diz and Apple has been, significa e a Apple tem sido, ao pé da letra mesmo, tá? Has
been, tem sido. E aí ele recomeça a frase, né? Well, bem. Esse bem, bom, que a gente começa no começo de uma frase, sabe? Bem, bom, aí você vai dizer alguma coisa. Esse well que você tá vendo aí. E aí depois, first of all, significa basicamente, ó, ao pé da letra, primeiro de tudo. Você pode adaptar isso para, em primeiro lugar, uma coisa que ele vai ressaltar antes de dizer algo, né? Uma coisa que ele vai colocar em primeiro lugar, tipo, bem, em primeiro lugar, e aí ele vai dizer o seguinte, one is very fortunate, significa uma, certo? One, e aí tem um is aqui, ó. One is very... O que quer dizer isso, gente? Uma que é... Então, esse one está se referindo a Apple, ok? Então, uma que é muito afortunada. É como nós podemos traduzir para o português. Uma que é afortunada. O que quer dizer esse afortunada ao pé da letra? É privilegiada, né? Uma que é afortunada, privilegiada. E aí, gente, olha só, na linha de baixo, ele diz, if you get to work, nós podemos traduzir para se você vai trabalhar on just one, em apenas um of these, destes, em sua carreira, in your career. Bom, vamos lá, ó, nós traduzimos aqui ao pé da letra, tá? E a Apple tem sido, bem, em primeiro lugar, uma que é afortunada se você vai trabalhar em apenas um destes em sua carreira. Tá, vamos lá. Trabalhar em apenas um destes, nós podemos traduzir, adaptar para trabalhar com apenas um destes em sua carreira. Tá, esse destes que ele está se referindo ao quê? Basicamente aos produtos que a Apple lançou que revolucionaram o mundo. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que cita todo esse começo do discurso. Ele fala muito sobre a importância do Macintosh, o que causou no mundo, a importância do iPod, o que causou na indústria musical, e é sobre isso que ele está falando. Que a Apple é uma empresa de sorte se você for trabalhar com apenas um destes produtos em toda a sua carreira. É este o sentido que a frase está passando, tá? Importante você entender que aqui a gente fez uma tradução literal, mas é importante você entender o sentido que a frase está passando. Ele está dizendo que a Apple é uma empresa afortunada, que quer dizer o quê? Sortuda, se você for trabalhar com apenas um destes em sua carreira. E o que é interessante é que na hora que ele fala aqui, ó, if you get to work, nós temos o verbo get. O get, ele tem vários significados, tá? Eu traduzi aqui para vai trabalhar, get to work, mas get significa obter, alcançar, conseguir, atingir, chegar, diversos sentidos. Murilo, como que eu faço então para decorar os significados do get? O importante é você entender o seguinte, em que sentidos que eu posso utilizar? Get to work pode ser um começar a trabalhar, pode ser um for trabalhar, get to work. Interessante que eu já analisei uma cena aqui no canal, inclusive um dos primeiros vídeos que eu analisei aqui no YouTube, é uma cena do filme Velozes e Furiosos 7. Uma cena na qual o personagem Toretto, o Vin Diesel, ele fala pro Brian da seguinte forma, let's get to work, let's get to work. Let's get to work. Que significa basicamente vamos ao trabalho, para você entender como que o get to work pode ter outros sentidos. Este é o sentido que a frase está passando. E a Apple tem sido, bem, em primeiro lugar, uma que é afortunada se você vai trabalhar com apenas um destes em sua carreira. E é isso aí. Vamos então para a pronúncia. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Percebam, gente, a junção do in, your. Fica uma coisa só, tá?
In your, in your. Isso é interessantíssimo em relação ao inglês. Toda palavra que termina com uma consoante e se junta com outra que começa com som de vogal, vai juntar. In your, que já é uma coisa que não existe no português, né? Então, and Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Basicamente, quando ele começa dizendo apples, não é verbo to be. É simplesmente Apple has been. Então aqui tem um has incluso ali dentro, para quem acha que o apóstrofo yes é apenas verbo to be. Não, gente. Apple's been é uma contração de a Apple tem sido. Então, a Apple tem sido very fortunate. Significa muito afortunada. Mais uma vez o termo fortunate, que significa afortunada, sortuda, né? Nesse sentido. It's been able. Também, isso aqui não é it is. Isso aqui é it has. It has been able. Então, quando nós falamos aqui, ó, it has been able, eu estou dizendo basicamente, ela tem sido capaz. It has been able. Então, vamos deixar contraído do jeito que estava. To introduce significa de introduzir, de apresentar. Vamos deixar aqui de introduzir. De introduzir. A few, um pouco. Of these significa destes, um pouco destes. Into the world significa no mundo. Então, gente, basicamente, a Apple tem sido muito afortunada. Ela tem sido capaz de introduzir um pouco destes no mundo. Então é interessante porque o texto não fala que a Apple foi capaz de introduzir. Fala que ela tem sido. É interessante que isso aqui é meio que uma pegada de passado particípio. Quer dizer, ela foi capaz, mas ela continua sendo capaz. Então ela tem sido capaz. Por isso que eu coloquei aqui, ela tem sido capaz, ao invés de simplesmente ela foi capaz, né? Vamos continuar dessa forma. Então, vamos para a pronúncia. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Primeira coisa que é importantíssimo vocês repararem na pronúncia dele. Ele não fala into the world. Assim, pausadamente, igual a gente está falando aqui agora. Não. Gente, olha só como que ele fala. In a world. In a world. In a world. Então, Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these in a world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these in a world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these in a world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. Quando ele diz aqui, ó, 1984, vocês percebam como que ele diz o ano. 1984. Ele divide literalmente 1984. Então ele não fala 1984. Não, ele fala 1984. 1984. Então,
é o jeito que nós falamos os anos em inglês. Os que são divididos assim, né, em dois números, né, com casa decimal. O introduced, nós apresentamos, nós introduzimos. Vamos colocar aqui nós apresentamos agora. The Macintosh. O Macintosh. Para quem não sabe, foi um dos produtos mais revolucionários da Apple até hoje. E ele diz, it didn't just change Apple. Vamos entender aqui, ó. Se nós tirássemos esse just, seria simplesmente ele não mudou a Apple. Ele não mudou a Apple. Só que tem um just. O que esse just causa aqui no meio dessa frase? Ele não só mudou a Apple. Então esse just causa o sentido de só. E é interessante porque a frase está sendo citada no passado simples na forma negativa. It didn't just change. Você percebe que o change não está conjugado no passado. Por quê? Porque já tem um didn't para fazer isso aqui. E na frase de baixo é exatamente o oposto. Não tem didn't. Pelo contrário, tem o verbo changed no passado. Changed. Changed. Então, it didn't just change Apple significa ele não só mudou a Apple. Vamos escrever aqui então. E aí na linha de baixo ele diz, it changed, ele mudou the whole computer industry. Quando ele diz aqui, ó, the whole, significa inteira, toda, na totalidade, né? Então, mudou o quê? A indústria de computador inteira. Basicamente, mudou toda a indústria da informática. Então, olha só, ele mudou toda a indústria de informática. Então, basicamente, esse trecho nós podemos traduzir para 1984, nós apresentamos o Macintosh. Ele não só mudou a Apple, ele mudou toda a indústria de informática. Você pode traduzir para toda a indústria de computação, toda a indústria de computador, da forma que você achar melhor. Ambos se referem à mesma coisa, né? Computação. Descendo então, vamos praticar a pronúncia. Eu fiz questão de escrever aqui como que é pronunciado o 1984. 1984. 1984, we introduced. Importante entender que o introduzimos no passado, introduced, tem um sonzinho de T aqui no final, introduced, we introduced, só que na hora que você junta com the, esse T ele quase não aparece. Então fica, we introduced the Macintosh, we introduced the Macintosh. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. E aqui já não dá mais para falar os anos dividido, né? Eu não posso falar 20 e depois falar 1. Senão vai ficar 21. Não dá. Então ele fala literalmente 2001. Para você ver como que muda o formato de falar o ano aqui. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Quando ele começa dizendo aqui, in 2001, basicamente em 2001. Nós apresentamos, we introduced, então nós apresentamos
o primeiro iPod. Por que ele fala o primeiro iPod? Porque nessa época, em 2007, já existiam outros iPods. O primeiro iPod. E aí ele diz assim, ó. And it didn't just... E esse it se refere ao iPod, tá? E ele didn't just, não só no passado, né? Por causa do didn't. Só que aqui ele não conclui a frase. Por isso que eu coloquei reticências, porque ele repete isso de novo, né? It didn't just change. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o ele não só mudou, igual nós vimos na frase anterior. Ele não só mudou. The way significa o jeito, o caminho, a maneira. Vamos colocar aqui o jeito. We all, nós todos, o jeito de nós todos listen to music. É interessante, né? Listen to music. Significa ouvir música. Então, de nós todos, ouvirmos música. Então, olha só como é que ficou esse final aqui, ó. Ele não só mudou o jeito de nós todos ouvirmos música. E no final conclui dizendo, it changed, mais uma vez no passado, né? Ele mudou, vou colocar, ele mudou the entire music industry. O que eu tô dizendo aqui basicamente, gente? A indústria inteira da música. Esse final, né, the entire music industry, eu até posso adaptar para toda a indústria da música, tá? Para ficar melhor também, até para caber melhor aqui, ó. Então, olha só, gente, vamos entender essa frase toda que a gente traduziu aqui, a gente adaptou para o português, olha só. Em 2001, nós apresentamos o primeiro iPod, e ele não só mudou o jeito de nós todos ouvirmos música, ele mudou toda a indústria da música. Poderia ser toda a indústria musical, tá? Passa o mesmo sentido? Passa. Pode traduzir da forma que você achar melhor, desde que você não fuja do sentido que a frase está querendo passar. Vamos então para a pronúncia. Eu fiz questão de colocar aqui o ano de 2001 escrito por extenso. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. Interessantíssimo o jeito que ele fala listen to music. Que seria ao pé da letra, né? Falando palavra por palavra. Ele fala tudo junto, listen to music. Percebam só. Listen to music, listen to music, listen to music. Listen to music. E aqui tem uma junção ferrada de palavras, né? It changed the entire music industry. It changed the entire music industry. In 2001, we introduced the first iPod, and it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. In 2001, we introduced the first iPod, and it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Basicamente, o que ele está dizendo? Bem, well. Today significa hoje. We're é uma abreviação de we are, que significa nós estamos. Introducing, apresentando, introduzindo, né? Da forma que você achar melhor. 3, número 3. Revolutionary, revolucionário. Products
produtos. Então, 3 produtos revolucionários. O revolutionary vem primeiro porque é um adjetivo. Qualidade, característica, sempre vem primeiro. Então, 3 produtos revolucionários of this class. Desta classe. Quando ele diz aqui no final, of this class, desta classe, ele está querendo dizer o quê? Nesse mesmo padrão, nessa mesma pegada. Nós acabamos de lançar esses daqui, ó, Macintosh, iPod. Hoje nós estamos aqui introduzindo mais 3 produtos revolucionários dessa mesma classe, desse mesmo nível. É isso que ele está querendo dizer. Então, basicamente, nós podemos traduzir esse trecho aqui para... Bem, hoje nós estamos apresentando 3 produtos revolucionários desta classe. Se você achar melhor, você até pode excluir esse nós. Hoje nós estamos. Você pode traduzir para... Bem, hoje estamos apresentando 3 produtos revolucionários desta classe. Fica uma opção sua, tá? Tirar o nós. É interessante porque a gente sempre tem que colocar o nós. No inglês, não dá para começar a frase com are. Hoje estamos... Não dá, eu tenho que falar o nós. Mas no português eu posso ocultar, o que é legal da nossa língua. A gente pode ocultar o sujeito. Então, bem, hoje estamos apresentando. Já dá para entender que é nós estamos, né? Mas você pode ocultar. Isso é interessantíssimo em relação ao português. Compreendendo então a pronúncia. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The first one is a widescreen iPod with touch controls. Quando ele diz aqui, ó, the first one, é simplesmente o primeiro. Por que então que ele tem que colocar esse one aqui? Porque ele transformou o first em um sujeito. O primeiro, the first one, is a widescreen iPod with touch controls. Isso tudo aqui é o nome do produto, certo? Então, o primeiro é um. Então, is a significa é um o quê? Primeira coisa para a gente entender aqui é que o widescreen, que faz parte do nome do iPod, ele é uma palavra que foi juntada dessas duas aqui, ó. Wide, largo, né? Do widescreen. Quem já viu esse termo aqui, widescreen? É quando você tem essa tela grande deitada, né? Widescreen, né? O largo, uma tela larga, uma tela grande. Screen, tela. Beleza. Então, quando ele fala a widescreen iPod, não vamos traduzir esse widescreen, certo? Então, nós podemos traduzir aqui. O primeiro é um iPod widescreen. O final, a gente até pode traduzir, tá? Com controles de toque. Basicamente, ao pé da letra é isso, com controles de toque. O que a gente conhece aqui no português como touchscreen, né? Mais bonito, né? Aquele famoso aparelho que você toca na tela é um touchscreen. Então, ó, touch, tocar, screen, tela. Então, touchscreen. Nós poderíamos traduzir para o primeiro é um iPod widescreen touchscreen. Ia ficar muito esquisito, né? Vamos deixar aqui no modo que estava, com controles de toque. Compreendendo então a pronúncia, the first one is a widescreen iPod with touch controls. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The first one
is a widescreen iPod with touch controls. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. The second is a revolutionary mobile phone. Quando ele diz aqui, ó, the second, vocês percebem que ele não diz the second one, igual foi dito na frase acima. Ele simplesmente disse o segundo. É a revolutionary mobile phone. Vamos lá, gente, ó. Pra quem não sabe, mobile phone é um modo de você se referir ao celular, ao famoso smartphone. Mobile phone é um modo diferente de você citar o aparelho celular, certo? Nós podemos traduzir para o segundo né? Só tem um aqui, ó. O segundo é um celular revolucionário, tá? O segundo é um celular revolucionário. The second is a revolutionary mobile phone. Para quem acha que isso aqui se fala mobile, no inglês americano eles falam mobile, tá? Mobile. Então é isso aí. Mobile phone pode ser simplesmente o termo celular. Pode ser cell phone, smartphone, mobile phone, da forma que você achar melhor, certo? E aqui é interessante, porque se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria phone, telefone, e mobile, móvel. Então, gente, a gente até poderia traduzir essa frase toda ao pé da letra para o segundo é um telefone móvel revolucionário, tá? Então, mobile, móvel, phone, telefone. Ó, o segundo é um telefone móvel revolucionário. Vamos então para a pronúncia. The second is a revolutionary mobile phone. 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 And the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device. Quando ele diz aqui, ó, and the third, significa e o terceiro, and the third. E aí nós temos esse termo aqui, ó, breakthrough, significa inovador. Então ele gosta de dar esses tipos de título, né, para os produtos dele, né? É um inovador, só que inovador é uma qualidade, né? Por isso que tá vindo primeiro. No português vai ter que vir depois. Então, é o que? Device. Device é o que nós conhecemos aqui como dispositivo. Então, e o terceiro é um dispositivo, certo? E depois nós temos as qualidades, que são 3 que vieram primeiro. Qualidades, características tratadas como adjetivo no inglês, por isso que vieram primeiro. Então, e o terceiro é um dispositivo. Olha só, primeiramente, communications, de comunicação, de internet, e eles falam internet. Vocês perceberam, né? Internet. Ele não fala internet, igual a gente fala aqui, né? Internet. Então, o terceiro é um dispositivo de comunicação, de internet, e a principal qualidade, breakthrough. Breakthrough significa inovador. Então, basicamente esse trecho significa, e o terceiro é um dispositivo de comunicação de internet inovador. Quanto à pronúncia, and the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device. And the third is a breakthrough internet communications device.
So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. E agora ele cita mais uma vez os 3 produtos que ele acabou de citar. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Vamos lá. So, é como se fosse então. Então, 3 things. 3 coisas. E aí ele diz, a widescreen iPod with touch controls. Vou traduzir da mesma forma que a gente traduziu ali em cima, tá? Porque aqui essas últimas 3 frases, ele está simplesmente repetindo. Não tem nada de novo aqui, certo? Então, um iPod widescreen com controles de toque. Um telefone móvel revolucionário and a breakthrough internet communications device. E um dispositivo de comunicação de internet inovador. Basicamente nós temos aí, ó, esse trecho traduzido para, então, 3 coisas. Um iPod widescreen com controles de toque, um telefone móvel revolucionário e um dispositivo de comunicação de internet inovador. Beleza. Basicamente, vamos para a pronúncia. Não tem muita coisa nova aqui. A única coisa nova que tem aqui, que nós não pronunciamos ainda, é o so 3 things. Vamos lá, pronunciem tudo comigo aí. So 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. So 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. So 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Basicamente, quando ele diz aqui, ó, an iPod, um iPod. Tá, por que aqui ele citou an e aqui ele citou a? Por quê? An sempre vai vir antes de uma palavra que começa com vogal, certo? E aqui a palavra começa com consoante, por isso que começa com a. Então, um iPod, um telefone, and an internet communicator. Basicamente, e um comunicador de internet. E aí depois ele repete de novo. É aqui que o negócio fica interessante na apresentação. An iPod, a phone. Então, mais uma vez, um iPod, um telefone. E aí, 3 pontinhos, e ele diz, are you getting it? Basicamente significa, vocês estão. Are you é o vocês estão. Pergunta, verbo to be. Are vindo primeiro, então vocês estão getting. Olha só, lembra que eu falei que o get tem vários sentidos para ser utilizado no inglês? Um dos sentidos é o você tá entendendo, você tá sacando, você tá pegando a ideia. Esse é o sentido que foi utilizado aqui. Vocês estão entendendo? Ou no contexto mais informal, vocês estão sacando? É como se fosse mais ou menos isso. Are you getting it? Vocês estão sacando, vocês estão pegando, vocês estão entendendo? Vocês já pegaram a ideia? Mais ou menos isso. Então, gente, basicamente esse trecho nós traduzimos para um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Um iPod, um telefone. Vocês estão sacando?
E aí, gente, vamos para a pronúncia, né? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. These are not three separate devices. This is one device. Quando ele diz aqui, ó, these are not, significa estes não são. Three, número 3, né? 3 separate devices. Basicamente, dispositivos separados. Estes não são 3 dispositivos separados. Foi o que ele quis ressaltar. E depois ele conclui dizendo, this is one device. Este é um dispositivo. Então, gente, olha só que interessante. This, este. These, como somos de dizer no final, these é o famoso estes, é o plural do this. Então, estes não são 3 dispositivos separados. Este é um dispositivo. Vamos então para a pronúncia. These are not 3 separate devices. This is one device. These are not 3 separate devices. This is one device. These are not 3 separate devices. This is one device. These are not 3 separate devices. This is one device. These are not 3 separate devices. This is one device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. Quando ele diz aqui, ó, and we are calling it, basicamente significa, e nós o chamamos. Tá, é interessante que ao pé da letra não é e nós o chamamos. Ele diz ao pé da letra o seguinte, ó, e nós estamos chamando ele, e depois ele vai dizer o nome, pela primeira vez, iPhone. E aí ele diz, today, significa hoje, né? 3 pontinhos, porque ele repete o today de novo. Então, hoje, Apple, a Apple, né, que é a empresa, is going to, vai, indicando futuro, certo? Is going to. E é interessante, porque ali no slide que ele tá passando ali atrás dele, tá dizendo assim, Apple reinvents the phone. Basicamente, Apple reinventa o telefone. Aqui, nesse caso, na hora que ele citou de um jeito diferente. Ele falou, Apple is going to reinvent the phone. Basicamente, Apple vai reinventar o telefone.
Gente, não dá para traduzir isso ao pé da letra, senão vai ficar Apple está indo reinventar o telefone. Por essa razão que o going to não é uma coisa que você precisa entender a tradução literal. É entender o sentido. Futuro é uma coisa que vai acontecer. Ele vai reinventar o telefone. A Apple vai reinventar o telefone. E aí, vamos lá. Continuando na linha de baixo. And here it is. Basicamente, e aqui está. E aí ele apresenta o iPhone ali naquela telona, né? E aí ele diz, a giant screen. Uma tela gigante. Por que que ele diz uma tela gigante? Porque ele faz uma comparação aos smartphones que existiam na época, que eram aqueles famosos celulares com teclado. Quem aí lembra desses celulares aqui, ó? Ele até faz várias brincadeiras ao longo dessa apresentação, dizendo que esses celulares com teclado que existiam na época, você não podia excluir o teclado para assistir alguma coisa, você tinha que assistir com o teclado ali. E ele fala que essa é a primeira inovação da Apple, construir um celular que tivesse a tela maior. Então, por isso que ele começa dizendo ali uma tela gigante, a giant screen. Então, gente, basicamente nós podemos traduzir esse trecho, que é o trecho mais bonito da apresentação, né? E nós o chamamos iPhone. Hoje a Apple vai reinventar o telefone. E aqui está, uma tela gigante. Compreendendo a pronúncia, and we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Percebam como que ele pronuncia o and here it is. Então na hora que ele fala rápido fica and here it is. And here it is. And here it is. And here it is. A giant screen. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Quando ele diz now, significa agora. How are we gonna significa como nós vamos. Então, basicamente, how are we gonna, como vamos, como nós vamos. Communicate, comunicar. This, isso, este, esta. Então, basicamente, agora, como vamos comunicar isso? Gente, esse comunicar é o sentido de como que você vai manusear ele, né? Como que você vai comunicar ele alguma função? Como que você vai comunicar ele alguma tarefa? Como? Basicamente é o que ele vai explicar agora, certo? E aí, diz o seguinte. We don't wanna carry around. Gente, wanna é uma abreviação de want to. Mesma coisa do gonna, tá? Querer. Então, nós, we, don't wanna, não queremos. Carry around a mouse seria basicamente carregar um mouse. Então, o que é o mouse? É o dispositivo que a gente usa para mexer no computador. Mouse. E depois ele cita, right? Certo?
E aí, gente, ó, na linha de baixo, ele faz uma pergunta. So, what are we gonna do? Então, o que nós vamos fazer? Basicamente isso aí. Então, o que vamos fazer? Então, o que nós vamos fazer? Então, basicamente, esse trecho aqui, ele significa... Agora, como vamos comunicar isso? Nós não queremos carregar um mouse, certo? Então, o que nós vamos fazer? Quando ele fala que nós não queremos carregar um mouse, ele está fazendo uma referência a uma das principais invenções da Apple, que foi inventar o mouse. Como a gente conhece hoje, foi a Apple que inventou. Que foi uma forma revolucionária que ele encontrou, que a Apple encontrou, da pessoa manusear um computador através de um mouse. Uma interface gráfica em que houvesse uma setinha para mover. O que ele está dizendo é o quê? Nós não vamos querer carregar um mouse, certo? Nós não queremos carregar um mouse. Então, o que nós vamos fazer? So, what are we gonna do? E é isso aí. Vamos compreender a pronúncia. Now, how are we gonna communicate this? We don't wanna carry around a mouse, right? So, what are we gonna do? Percebam como que ficou essa última frase aqui, gente. So, what are we gonna do? Ficou assim, ó. So, what are we gonna do? 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 Percebam como que ele fala rápido isso. So what are we gonna do? So what are we gonna do? So what are we gonna do? Se você tem domínio disso aqui, em termos de tradução, de entender o que está dizendo aqui, mas não tem domínio nas junções conectadas, é importante você fazer isso aqui, ó. Escreve como que é pronunciada, junta, mas pratica, tá? Não fica só nessa leitura da transcrição aportuguesada, não. É importante você, enquanto está assistindo, praticar também sem ler. Porque isso aqui não vai te acompanhar sempre. Isso aqui é uma forma de você decorar o som das palavras, tá, gente? Então, basicamente, so what are we gonna do? So what are we gonna do? Isso aqui, gente, é quase igual um trava-língua, ó. Now, how are we gonna communicate this? We don't wanna carry around a mouse, right? So, what are we gonna do? Now, how are we gonna communicate this? We don't wanna carry around a mouse, right? So, what are we gonna do? Now, how are we gonna communicate this? We don't wanna carry around a mouse, right? So, what are we gonna do? Now, how are we gonna communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we gonna do? Now, how are we gonna communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we gonna do? Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? E aí ele dá uma resposta cômica para sua própria pergunta. Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Bom, quando ele fala aqui, ó. Oh. É um ou mesmo, né? Não dá pra traduzir isso. A stylus é aquela canetinha que você viu ali aparecendo na tela. Uma caneta. Right? Certo? E aí depois ele diz, we're gonna use a stylus. Gente, essa frase é citada de uma forma muito rápida. We're gonna use a stylus. We're gonna use a stylus. Só que tem uma contração aqui. Uma contração de we are going to use a stylus. A gente aprende na escola assim, a gente aprende no curso assim. E aí chega na prática, o cara fala desse jeito aqui. Tudo junto, de maneira rápida. É por isso que muitas vezes a gente está tão preso na teoria que a gente esquece que o jeito que eles falam na prática não é o mesmo jeito que a gente fala na aula, certo? Por isso, gente, é importantíssimo você treinar pronúncias conectadas, tá? Então, we're gonna use a stylus significa nós vamos usar uma caneta. Na brincadeira, né? No, no. Né? Ele diz dois não. Não, não. Who wants? Quem quer? A stylus. Quem quer uma caneta? Como se ele estivesse perguntando, quem vai querer uma caneta, né? Então, podemos traduzir esse trecho inteiro para, oh, uma caneta, certo? Nós vamos usar uma caneta. Não, não. Quem quer uma caneta? Quanto à pronúncia, oh, a stylus, right? We're gonna use a stylus. No. Who wants a stylus?
Oh, a stylus, right? We're gonna use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Oh, a stylus, right? We're gonna use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Basicamente, o que ele diz aqui, ó? Você tem que pegar elas, certo? Eu sei referindo às canetas. Tem que pegar elas and put them away e guardar elas and you will lose them. E aqui temos uma contração de you will, indicando o futuro, né? E você vai perdê-las. E depois ele fala aqui. Yuck. Poderia ser o que a gente fala aqui no português. Eca. Então, basicamente, você tem que pegar elas, guardar elas e você vai perdê-las. Eca. Nós podemos até formalizar melhor isso para você vai pegá-las, guardá-las e vai perdê-las. Eca. Basicamente, nós formalizamos tudo. Você tem que pegá-las, guardá-las e vai perdê-las. Eca. É isso aí. Quanto à pronúncia, é interessantíssimo, gente, porque get them, put them, lose them, não é pronunciado assim pausadamente igual a gente está falando aqui agora. Ele junta isso tudo, tá? Fica get them, put them, lose them. Tá? É a famosa contração do EM. É isso aqui, ó. Get em, put em, lose em. Isso aqui, ó. É esse tipo de contração informal que você vê nesse tipo de frase. Ele não fala get them, put them, lose them. Não, fica tudo junto. Mais uma vez, tudo junto, pronúncias conectadas. A importância de estudar as pronúncias conectadas. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Então aqui nós temos o nobody, ninguém. Ninguém o quê? Ninguém quer, nobody wants. Tá, por que que tá o wants com esse S aqui, gente? Por que que tá com S? Primeiramente porque é terceira pessoa do singular. Tudo que você afirma na terceira pessoa do singular no presente simples, você é obrigado a colocar um S no final do verbo. Mas aí você pergunta pra mim, mas Murilo, nobody, ninguém, até o ninguém é uma terceira pessoa? Exatamente. O ninguém também é uma terceira pessoa. Então, ninguém quer, nobody wants a stylus, uma caneta. Ninguém quer uma caneta. E na frase de baixo ele diz, so let's not, então não vamos. Se eu quisesse dizer simplesmente vamos, então vamos, so let's. Basicamente, so let's use a stylus, então vamos usar uma caneta. Só que como eu estou dizendo so let's not use a stylus, então não vamos usar uma caneta. É isso aí. Basicamente esse trecho significa ninguém quer uma caneta, então não vamos usar uma caneta. Quanto à pronúncia, nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. Vocês viram que esse trecho ele falou bem rápido, né? Vamos falar pausadamente para você entender melhor. We're gonna use the best pointing device
in the world. We're gonna use a pointing device that we are all born with. We're born with 10 of them. We're gonna use our fingers. Quando ele começa dizendo we're gonna use, é aquela famosa frase que nós vimos ali em cima. Nós vamos usar. E aí vem esse trecho aqui, ó. The best pointing device. Significa o melhor, porque the best é o melhor, superlativo. Pointing, apontador. O dedo, apontador. Device, dispositivo. O melhor dispositivo apontador. O melhor dispositivo de apontar, basicamente. In the world seria o do mundo. Em inglês eles falam no mundo. A gente fala no português do mundo, né? E aí, continua. We're gonna use, nós vamos usar. Gente, essa contração eu já expliquei ali em cima, então não vou reexplicar de novo, tá? Vocês já entenderam que we're gonna use é uma abreviação de we are going to use. Então, nós vamos usar a pointing device, um dispositivo apontador. Esse apontador é de apontar, tá bom? Não é apontador de apontar lápis, não. Um dispositivo apontador de apontar. That, esse that aqui, ó, ele significa que. We're all significa que nós todos born. Nascemos, né? Ao pé da letra, gente, ó. We're all born with seria nós estamos todos gerados com. Não faz sentido traduzir ao pé da letra. Então, basicamente, a gente pode adaptar esse we're all born with para com o qual nascemos. E aí, ele está se referindo ao quê? Aos dedos, claramente, né? E aí, depois ele diz, we're born, basicamente, gente, significa nós estamos nascidos, tá? Não falamos isso ao pé da letra. O verbo nascer tem um jeito diferente de ser utilizado no inglês. Nós falamos aqui, ó. Nós nascemos, tá? Ao invés de nós estamos nascidos, né? Nós estamos gerados. Nós nascemos. Então, basicamente, nós nascemos com we're born with 10 of them. Com 10 deles. 10 of them, 10 deles. E aí na linha de baixo, we're gonna use our fingers. Nós vamos usar, we're gonna use our, significa nossos, nossas, nosso ou nossa. Nesse caso, nossos, porque se refere aos dedos. Então nós vamos usar nossos dedos. Gente, olha só que interessante como que nós traduzimos esse trecho inteiro, ó. Vamos lá, para você entender qual que é o sentido que a frase está passando. Nós vamos usar o melhor dispositivo apontador do mundo. Nós vamos usar um dispositivo apontador com o qual nascemos. Nós nascemos com 10 deles. Nós vamos usar nossos dedos. Basicamente é isso que o trecho quer dizer. Vamos então compreender a pronúncia. Aqui, gente, é importantíssimo você perceber todas essas conexões, principalmente na hora que ele fala we're gonna. Ele fala isso aqui, we're gonna use, muito rápido. Acostuma também a falar rápido assim. Se você se acostumar a falar rapidamente igual ele está falando rapidamente, quando alguém falar rapidamente, você também vai entender, tá? Então, acostuma aí a falar rapidamente também, a fazer essas junções, né? Ó, uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui, ó, apontador. O de apontar que eu falei ali em cima. Não é pointing, com T. Ele fala pointing. Pointing device. Pointing device. Vamos lá então, repitam comigo aí. We're gonna use the best pointing device in the world. We're gonna use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're gonna use our fingers. We're gonna use the best pointing device in the world. We're gonna use a pointing device that we are all born with. We're born with 10 of them. We're gonna use our fingers. We're gonna use the best pointing device in the world. We're gonna use a pointing device that we are all born with. We're born with 10 of them. We're gonna use our fingers. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers.
We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're gonna touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Quando ele diz we're gonna touch, basicamente nós vamos tocar. Certo? We're gonna, nós já vimos aí milhões de vezes, né? We're gonna, nós vamos tocar. This, isto. With, é interessante na hora que ele pronuncia o touch this. Não aparece touch this, fica tudo junto. Touch this, touch this. With, com, our, nossos, embaixo, dedos, fingers. E depois ele continua. And we have invented, significa e nós. Gente, ao pé da letra, temos inventado, tá? Mas não é esse o sentido que quer passar. E nós inventamos. Ele não tem inventado, ele já inventou. E nós inventamos a new technology, uma nova tecnologia, tá? A new technology called, chamada multi-touch. Nós vamos deixar o nome original, certo? Já que ele inventou com esse nome, nós não vamos alterar o nome, né? Afinal, quem somos nós para alterar alguma coisa que o Steve Jobs inventou? Which, o qual, is phenomenal. Esse o qual é fenomenal, nós podemos traduzir para que é fenomenal, certo? Ao pé da letra não funcionaria muito legal, vocês viram, né? Então, que é fenomenal. E ele conclui dizendo, it works like magic. Funciona como mágica. Murilo, mas work não é trabalhar? Mas em questão de dispositivo eletrônico, tudo que trabalha de alguma forma, você pode utilizar o contexto funcionar. Funcionar também é o verbo work. Então, ele funciona like, como mágica. Então, funciona como mágica. Ele funciona como mágica. It works like magic. Então, basicamente, nós podemos traduzir esse trecho completo para nós vamos tocar isto com nossos dedos. E nós inventamos uma nova tecnologia chamada multi-touch, que é fenomenal. Funciona como mágica. Você poderia até traduzir, funciona igual mágica. Também levaria o mesmo sentido. Vamos então compreender a pronúncia desse último trecho que nós analisamos deste discurso maravilhoso. We're gonna touch this with our fingers, and we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're gonna touch this with our fingers, and we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're gonna touch this with our fingers, and we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu nunca gravei uma aula tão longa na minha vida igual esta. Por isso, se você gostou dessa análise até aqui, eu peço pra você, por favor, deixa o like aqui neste vídeo, comente o que você achou, porque deu muito trabalho. E agora vem a parte principal dessa aula, que nós vamos assistir este trecho do discurso que nós analisamos sem legenda alguma, certo? Agora sim eu quero saber se você consegue identificar tudo o que foi ensinado nesta aula. Se caso você assistir esse trecho sem legendas e ainda assim não entender várias coisas, é importante você reassistir essa aula
várias vezes. Você não aprende só passando por ela uma vez, tá, gente? Esse trecho do discurso tem 4 minutos. Eu nunca analisei nada aqui no canal que tenha 4 minutos. Então sim, foi uma análise longa, mas é importantíssimo você dominar 100% daquilo que você leu, daquilo que você ouviu, para que você consiga falar tudo isso que foi falado aqui nessa apresentação com naturalidade e espontaneidade. Então, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, esse aqui que tá aqui embaixo, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar também lá no Instagram. Eu estou respondendo todo mundo, aceitando sugestões para os próximos vídeos e te ajudando nessa jornada da melhor maneira possível. Portanto, você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção e vamos então agora assistir esse trecho sem legenda alguma. E até a próxima. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is, a giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away, and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic.